Muito boa noite a todos que estão acompanhando. Tá começando agora a estreia do ProTalks. O ProTalks nada mais é que o programa, o talk show que a gente vai falar com várias personalidades do esportes. E claro, você não pode perder a estreia desse programa. Começa hoje com um convidado de honra e que nada mais é do que ele, o narrador do CBLOL, que vai estar aqui comigo hoje. Não só, calma lá, a voz dele é conhecida em diversos cenários competitivos. Ele passou por StarCraft 2, Hearthstone, Overwatch, Rocket League. Nossa, a lista é grande, hein? Bom, pra citar alguns, ele chegou no cenário, trouxe o seu pay e agora deixou a sua marca. Gruntar, eu tô aqui com ele hoje, convidado super de honra. Gruntar, seja muito bem-vindo. Fala aí, Letícia, beleza? Fala, galera. Como é que vocês estão aí? Tudo certo. Gruntar, primeiramente, muito obrigada por ter aceitado aqui o convite para fazer parte do ProTalks, né, a estreia do programa hoje. E, cara, já queria, né, começar falando um pouquinho sobre você, sobre, no caso, você usa já um nome, né, o Gruntar não é o seu nome, você se chama Diniz Albieri, né, queria saber que você começasse Isso. falando um pouquinho da onde que veio, né, o Gruntar, como que surgiu, um pouco de você, sua trajetória até então. Tá, vamos lá. Eu sou originalmente analista de sistemas, vai. O Diniz é analista de sistemas. Cheguei a trabalhar bastante tempo até como analista em escritório, né, em empresa, mais em equipe de análise e para ajudar a galera a desenvolver software e apoiar o pessoal que trabalha com os softwares. Trabalhei no Jornal o Globo, depois eu me mudei para o Sul, trabalhei em algumas empresas já também. E minha vida inicial foi essa, assim. Eu comecei normal, nunca esperei estar como a gente está aqui agora fazendo entrevista, sabe? Não era uma parada que eu pensava lá atrás. O Diniz era esse, mas isso já mudou tem um bom tempo, para ser sincero, né? Porque eu mesmo, agora eu tô chegando, mesmo tanto que eu fiz de carreira como analista, tô chegando como carreira de narrador, de streamer e youtuber e tudo mais. Sei lá, acho que é isso. Não sei, você quer saber alguma coisa específica? Cara, eu queria saber, eu vi rapidamente pesquisando no Wikipedia, Wikipedia, não lembro agora, mas eu tava pesquisando um pouco sobre você, né, sobre o seu perfil profissional, e eu vi que Gruntar vem de um RPG. Eu sei que você gosta bastante de RPG, mas conta um pouco dessa história. Como que se fundou o Gruntar, né? Como que começou ali a ser construída o Gruntar, né? Porque o Diniz é esse cara formado em análise de sistemas, né, como você Isso. mencionou agora, mas aonde que começou o Gruntar? Certo, Gruntar era um personagem de D&D que eu tinha, um bárbaro, e um amigo que joga comigo até hoje, ele mestrava, eu fiz esse bárbaro, chamou Gruntar. Aí esse nick foi transcendendo, assim, eu fui pro Ragnarok e eu tinha esse nick também, eu liderei um clã no Ragnarok, a gente tinha um clã bem maneiro, Supremacia pra galera que tá aí até hoje, e e foi aí que o Gruntar foi sendo criado, né? Começou lá atrás com o Nick, eu gostava do Nick, passei ele pra frente, entrou no Ragnarok, entrou nos joguinhos online aí. E quando eu comecei a fazer os vídeos, porque eu comecei fazendo vídeo pro YouTube, né? Vídeo de StarCraft 2, quando o StarCraft 2 foi lançado, eu vi que tinha pouquíssima coisa em português, tinha muita coisa em inglês, mas pouca coisa em português. E aí eu comecei a fazer esses vídeos. O meu primeiro vídeo foi lá em outubro de 2010, por isso que eu tô falando, tô chegando a 10 anos aí, Caraca, 10 anos desde que eu é. fiz o primeiro vídeo. Pois é, tem um tempão. E começou assim, naquela época o canal chamava Supremacia StarCraft, e, mas eu já usava o nick de Gruntar, né? E foi com esse primeiro vídeo que começou. Depois eu comecei a fazer narração. A Blizzard fez um concurso de narrador e eu participei. Eu já vi a galera narrando StarCraft. Eu participei do concurso. Achei maneiríssimo, curti um monte. Perdi o concurso, não ganhei, sacanagem. Mas eu curti, não parei mais de narrar. Daí pra frente foi direto. Foi mais ou menos assim que surgiu o Gruntar. Você tinha alguma experiência com narração, né? Porque assim, falando um pouco do meu caso, né? Quando eu comecei a trabalhar com casting, eu, cara, basicamente não tinha experiência nenhuma. O que eu tinha de referência era o que outros profissionais faziam, né? Então eu assistia muitas ligas de fora, liga aqui brasileira. Como que foi pra você começar a narrar? Porque assim, normalmente existe uma referência, não existe alguma coisa que você olha e pensa assim, pô, legal, vou começar a fazer isso. Como que foi pra você? Então, não tinha nenhuma experiência em narração.
Inclusive, se você olhar os primeiros vídeos lá, é terrível. Eu tenho que descobrir o que aconteceu, porque os vídeos estão lá, mas o YouTube tirou do ar, eu não entendo. Eu consigo ver, mas a galera não. Depois eu posso até dar um jeito de buscar e pegar esses vídeos, mas é horrível. Deixei lá como referência para ver como surgiu. Tinha algumas referências sim, principalmente a galera lá de fora, porque aqui no Brasil tinha muito pouca coisa. Então, eu lembro do Husky, que era um cara que narrava, e era um cara que eu peguei muita coisa dele no sentido de estilo de narração. Porque Narrava os outros StarCraft? narradores, eles eram... Oi? Ele narrava StarCraft? E narrava StarCraft também, aham. O grande lance é que o Husky, ele era um cara muito animado, sabe? E as outras narrações eram narrações... Sabe aquela narração gringa mais arrastada que a gente tinha antigamente? Agora eles mudaram um pouco, mas antigamente eles narravam muito... muito arrastado, era muito lento. E eu olhava aquilo e falava, cara, no Brasil não pode ser assim, não. Isso aí a galera vai dormir assistindo os jogos, sabe? E o Rush, quando eu vi ele narrando, ele era um cara muito animado, mais agitado, assim. Eu falei, não, esse é o ponto, é assim que a gente tem que fazer, sangue latino. E foi o Rush que principalmente que deu essa referência. Tinha um cara que tá aí até hoje com um vídeo no YouTube, que era o Force. Eu gostava muito dos vídeos dele, Force Gaming, eu acho que ele tá aí até hoje no YouTube, mas agora ele expandiu. Na época ele fazia só StarCraft. E ele já tinha uma pegada mais analítica de mostrar o jogo, mostrar o que as coisas faziam e tudo mais. Então, eu fui meio que juntei esses dois. Ele não era nem narrador, era youtuber mesmo. Mas eu meio que juntei esses dois e foi onde começou aí minha linha para fazer a narração. Pra você começou a narração como um hobby, então? Você já planejava alguma coisa em torno disso? Do tipo, já pensava em carreira profissional? Ainda não? Não, hobby total, não tinha nenhuma pretensão de ser narrador profissional, mesmo porque, eu vou te falar, Lê, não tinha essa vibe na época, sabe? Oportunidade, né? Era mais uma brincadeira, assim. Isso foi em 2011, quando eu comecei a narrar. Não tinha nada. A câmera era uma câmera 360, sabe? Não era nem 480. Era uma câmera 360 e era uma parada muito, muito antiga, mas eu não esperava que crescesse do jeito que cresceu, assim. Nunca, nunca, nunca. Mas assim, sabendo dessa sua relação, né, com RPG, jogos e tudo mais, o que você jogava? Você jogava StarCraft 2? Você tinha essa relação com o jogo? Como que foi isso? Porque eu sei que você gosta muito de RPG mesa, né? Você faz, você mesmo nas suas streams e tudo mais, mas como que se construiu essa relação do Gruntar com esses jogos, né? E como que você chegou nesse StarCraft? Justo. É engraçado porque nessa época eu não estava jogando RPG. Eu passei um tempo que eu fiquei muito, muito tempo sem jogar RPG. Depois do. Quando eu me mudei para Santa Catarina, até um pouco antes, eu tinha parado de jogar RPG. Isso foi em 2005 mais ou menos. 2004, 2005, já não estava mais jogando RPG. Eu estava jogando muitos jogos online. Eu passei pelo WoW. Depois do WoW eu fui pro Ragnarok. Mas antes disso, lá atrás, eu joguei muito StarCraft. Eu adorava StarCraft, joguei muito StarCraft. E quando lançou o StarCraft 2, eu tava jogando World of Warcraft, quase certeza. Eu tava jogando WoW. Tava jogando muito WoW, mas com o anúncio do StarCraft 2, eu que tinha jogado muito StarCraft 1, falei, pô, StarCraft 2 é a vibe, vambora. Até parei de jogar WoW, nunca mais peguei do jeito que eu pegava. E lembro que eu comecei a fazer os vídeos, né? E acaba ocupando bastante o tempo. E aí foi isso. Voltei a jogar StarCraft 2, né? Eu não jogava StarCraft 1 há muito tempo. Quando veio o 2, é que eu não gosto de ficar jogando muito jogo velho, não. Quando fica velho, eu acabo largando. E aí o StarCraft 2, quando veio, jogo novo e tal, começou aquela vibe, aquela hype danada, e foi StarCraft 2, StarCraft 2, StarCraft, direto, direto, direto. Antes disso, eu só tinha feito uns videozinhos da Guerra do Império lá do Ragnarok. Eu já tinha tido essa experiência, de fazer um vídeo aqui, gravar o gameplay da guerra, a gente invadindo o castelo ou fazendo defesa. E acabou que eu puxei um pouquinho disso quando veio o StarCraft e deu esse comichão, deu essa vontade de fazer esses vídeos, esses conteúdos. Mas foi mais ou menos assim. É engraçado porque nessa época o RPG estava morto na minha vida. O RPG só foi Engraçado. voltar a crescer quando eu voltei para o Rio. Que quando eu voltei para o Rio, já foi 2013, início de 2013 ali. Como eu tinha voltado para o Rio, tinha passado 8 anos fora, sei lá, foi de 2006 até 2012, 6 anos fora aí. E
quando eu voltei para o Rio, eu conversei com a galera das antigas e a gente estava conversando sobre voltar à mesa de RPG, né? Ah, vamos voltar a jogar e tudo mais, vamos. Aí voltamos a jogar RPG. Mas é engraçado que eu até conto pra galera que a primeira semana foi linda. A gente foi na casa do nosso camarada lá, um amigo nosso chamado Jaca, o apelido dele é Jaca. Fomos lá na casa dele, em Jacarepaguá. Aí, tipo, dá um certo perrengue, porque a gente jogava quarta-feira à noite, um trânsito danado no Rio. Rio de Janeiro não parece, mas tem um trânsito chatíssimo naquela região. E aí a primeira semana foi show de bola, na segunda semana foi ok, na terceira semana um jogador já começou não quero jogar não, cara, tá muito ruim de ir na casa do Jaca, não sei o quê. Aí o jogo miou, o RPG morreu. Aí, nessa época, eu vi o pessoal fazendo online, vi uns gringos fazendo stream de RPG, e eles jogavam numa ferramenta que a gente usa até hoje, que é chamada Roll20, que tem um mapinha, plataforma para você rolar dado e tudo mais. E aí eu falei pro pessoal, pô, pessoal, não dá pra ir na casa do Jaca, vamos jogar online? Aí o pessoal topou jogar online, e já que tava jogando online, nessa época eu já fazia stream direto, falei, então vou streamar isso aqui. E aí eu streamei essa primeira mesa aí, até é engraçado, porque normalmente eu conto essa história quando eu tô dando entrevista sobre RPG, né? Agora eu tô falando essa história dando entrevista sobre esportes, né? Tirando aí a parada. Mas o público gostou muito, aceitou, achou maneiro, a gente meio que deu uma alavancada. Minha bolha meio que se transformou numa jogatina de RPG danada. E a partir daí eu comecei a fazer um monte de stream de RPG, um monte de campanha. E hoje o conteúdo da stream é basicamente RPG. A gente tem aí, claro que tem um gameplay ou outro, mas o que a gente mais faz, com mais seriedade, assim, é o RPG. Tem um monte de campanha rodando, um monte de série, joga o RPG nos outros canais e tal. E o RPG só revitalizou assim na minha vida depois do esporte, na real. Depois que você já estava consolidado, ou ainda não? Não dá pra falar que tava consolidado, não. Vai, 2013 não tinha ninguém consolidado. Falar em consolidado numa carreira como essa é complicado, né? Você mesmo mencionou que, até queria já puxar esse gancho, que 2015, né? 2015 foi um ano um pouco mais complicado para você, mas um pouco antes da gente entrar em 2015, né, para você falar um pouco mais de como que foi essa questão com o CBLOL, eu queria que você falasse só como que foi a transição. Porque você era um narrador de StarCraft 2, né? E você chegou a fazer várias coisas nesse meio tempo. Mas como que foi, assim? Você começou a fazer StarCraft 2? Como que você chegou no LoL? Conta um pouco dessa trajetória, assim, pra gente. Certo. StarCraft 2 começou assim, do nada, fazendo vídeo pro YouTube, depois fiz participei do concurso da Brisa de narração, daí eu continuei narrando StarCraft 2, a comunidade, e como eu narrava muito o jogo da comunidade, a comunidade meio que foi me abraçando, sabe? E aí quando começaram a aparecer os primeiros torneios, tanto offline quanto os torneios mais importantes, eu era o nome que acabava surgindo na boca da galera e fui ficando e foi saindo. A gente fez evento no final de 2011, que foi o extinto da Samsung, ficando velho, maluco, eu esqueço os nomes. WCG ali da Samsung, no final de 2011, foi o primeiro evento presencial que eu fiz. E aí no início de 2012 entrou o Intel Extreme Masters São Paulo. Foi o primeiro que eles fizeram aqui no Brasil, foi muito maneiro. Eu narrei o StarCraft. E naquele IEM foi o primeiro contato que eu tive com o LoL, assim. Porque tava o Toboco e o Necro narrando um campeonato preliminar que teve de League of Legends. Então, o campeonato de StarCraft era o principal, mas 2 dias antes, alguma coisa assim, teve o campeonato preliminar de League of Legends. Tava o Toboco e o Necro narrando. Aí eu assisti. E na época eu não curti muito, não, o League of Legends Você não e tal. jogava? StarCraft não jogava, era meio elitista, assim, não, StarCraft, que é o fodão, não sei o quê, bobeira danada, mas enfim. E aí, beleza. No final de 2012, mais ou menos, eu já tinha feito esse Intel Extreme Masters, tinha bastante contato com o pessoal da SL Brasil, e eles estavam precisando de narrador de League of Legends, e eles vieram me chamar. No meados de 2012, mais ou menos. Ô, Gruntar, você já narra StarCraft, você não quer tentar narrar o League of Legends e tal? Ia ter o evento na BGS, né? E eles estavam precisando de narrador, eles confiavam em mim e me chamaram. E é engraçado porque quando eu comecei a narrar League of Legends, eu pensava assim, olha o pensamento na época, pra você ter uma ideia como as coisas eram, cara, que era muito diferente. Falei, vou começar a narrar League of Legends, fazer um trabalho ali legal, né? E de repente eu consigo aí umas 50 pessoas para assistir a stream de StarCraft. Era nesse nível, assim. Comecei a narrar LoL,
Pra ajudar a galera da SL, porque era uma porta aberta, mas porque eu pensava em atrair, tipo, umas 50 pessoas para assistir a stream lá do StarCraft. 50 pessoas do League of Legends para assistir o StarCraft. E aí beleza, comecei a treinar que nem um louco, porque estava perto do evento. Até o Vitor que me ajudou, o Hit, que a gente trabalhou muito tempo depois juntos também, o Step Out, que nunca mais vi ele, me ensinaram League of Legends, eu não sabia nada de LoL. Então eles me ensinaram desde buff azul, buff vermelho, e os itens e tudo mais, e eles que me ensinaram a jogar LoL. Treinei um monte ali para aprender a jogar e poder narrar e tudo mais, e eu narrei o primeiro CBLOL, digamos assim, que foi na BGS 2012, junto com o Toboco e com o Leon Butcher. E meio que esse foi o pontapé inicial para mim, assim, no League of Legends. Depois a gente começou a fazer a Go for LoL, né? E aí que deu uma estabilizada. Depois da Go for LoL veio logo 2013, no início do ano, outro Intel Extreme Masters. Então teve Intel Extreme Masters 2012, que foi StarCraft o principal, mas em 2013 já estava tendo essa virada, o League of Legends estava crescendo muito, e aí o League of Legends de 2013 já foi o jogo principal do Intel Extreme Masters. Aí o jogo que abriu o torneio, né, que abriu o evento, que fez o coadjuvante, não, o jogo de abertura foi o StarCraft, eu narrei, e aí quando veio o evento principal, que era o League of Legends, eu narrei também. E aí, nessa época, Lê, meio que eu tava assim, consolidado, como narrador de esporte. 2012, 2013, 2014, eu era não vou dizer principal nome, mas tava ali. Falou em esporte, falou narração, eu tava ali na parada. Depois de 2014, entrando em 2015, você já deu um pequeno pontapé aí, é que eu dei uma sumida, digamos assim. Quando que você largou o seu antigo emprego, né, sua antiga função? Porque você ganhava, imagino que era mais freelas, né, nessa época, mas de certa forma você tinha, né, um vínculo interessante aí com algumas empresas, né, tinha algum acesso, né, a campeonatos. Então, assim, quando que foi o momento que você falou assim, cara, eu vou parar de fazer isso, não vou ser mais aí o Diniz, vou ingressar em outra função, ingressar num novo caminho. Quando que foi isso? Justo. Foi no final de 2012 para o início de 2013. Porque até essa época eu trabalhava de dia, normal, no escritório, e trabalhava à noite narrando, e final de semana narrando e tal. E no final de 2012, ali, setembro, meu filho nasceu, e aí a gente decidiu voltar para o Rio de Janeiro. Ele nasceu em Santa Catarina, né? E a gente decidiu voltar no Rio de Janeiro. Porque minha família é toda do Rio, a família da minha esposa é toda do Rio, a gente queria criar um moleque perto dos avós e dos primos e tal. E aí a gente voltou para o Rio, então. Eu larguei o emprego lá e voltei. E aí, final de ano é ruim de arrumar emprego, né? Eu nem procurei emprego final de ano assim. Nessa época eu ainda estava na cabeça que eu ia continuar trabalhando normal de dia e o esportes à noite. Só que aí veio o início de 2013, tinha aí o evento, o próprio IEM, que acontecia tipo final de janeiro. Eu pensei assim, cara, eu vou demorar 1, 2 semanas, sei lá, para arrumar emprego. Depois que eu arrumar emprego, vou trabalhar 1, 2 semanas e aí vou ter que falar para o meu chefe que eu preciso ficar uma semana fora para fazer o IEM. Eu falei, não, segura um pouco. Aí fiz o Intel Extreme Masters, e depois do Intel Extreme Masters é que eu acabei decidindo não procurar emprego. Então já estava sem emprego mesmo, tinha abandonado lá em Santa Catarina. Falei, cara, não vou procurar emprego. Como você falou, nessa época eu tinha contato com várias empresas, eu trabalhava já com a Blizzard, tinha a Copa América chegando, tinha a Go for LoL que estava batendo a porta. Então, assim, tinha aí esses freelas, essas pequenas fontes de renda, tinha stream que estava começando a crescer. Então eu falei assim, cara, tá entrando um dinheirinho, vamos tentar. E aí eu brinco, eu falo, o pessoal que segue a minha stream aí, que conhece, sabe que eu sou pão duro, né? Eu sacaneio que eu sou pão duro pra caramba. Eu falo, se eu não fosse pão duro, se eu tivesse juntado dinheiro a minha vida inteira, eu não teria coragem de tomar essa decisão. Porque tava com o filho pequeno, sem emprego, e aí para você largar uma parada certa por uma duvidosa, mas eu sabia que, não, calma aí, eu tenho dinheiro guardado aqui, se der problema eu consigo voltar depois à vida normal e tocar. Então, a ponduragem me deu a segurança para poder fazer essa aposta aí. Mas foi nesse período aí, no início de 2013, que eu realmente tomei a decisão de tocar a vida só com esporte. Cara, agora falando um pouco sobre, né, a questão aí do CBLOL e de como foi esse teste em 2015, lendo um pouco, né, você falando numa matéria recente sobre a sua trajetória, você fala que 2015 era o momento que você tava muito ali corajoso,
encorajado, né, a assumir essa função no CBLOL, a entrar no CBLOL? Você estava com fé que você ia conseguir essa vaga? Como que foi esse teste, né? Queria que você comentasse um pouco desse dia do teste, né? Eu imagino que seja um dia que você lembra bastante. E como que foi a não ter sido aceito no final das contas? Então, chegou o final de 2014, a X5 estava rodando o Campeonato Brasileiro de League of Legends, o pessoal estava lá, né? E eu acabei não entrando. Tem até uma história da X5 aí que foi complicada a X5, porque eles me chamaram para trabalhar lá. O problema é que eu tinha voltado para o Rio, eu tinha acabado de voltar para o Rio, eu tava com um moleque pequeno, neném, e aí a X5 me chamou. E aí eu falei assim, cara, Gaules, não dá, velho. Eu queria muito, mas não dá. Ele fez uma oferta para mim de grana maravilhosa, assim, para a época era um negócio absurdo, mas aquela grana não justificava eu largar minha família no Rio e vir para São Paulo. Eu até falei, não, se você me dá o dobro, eu vou. Mas eu sabia que era uma parada irreal e que ele tinha me oferecido era uma grana muito, muito boa. Mas eu não podia deixar minha mulher no Rio de Janeiro com o neném, né, com o meu filho pequeno, e a grana que eu ganharia, apesar de ser muito, muito boa, não justificava levar minha família inteira, minha mulher e meu filho para lá. Então eu fiquei nessa sinuca de bico, eu não podia aceitar aquele emprego da X5 e não aceitei. E aí eu perdi um pouco de espaço, porque o pessoal ficou fazendo o League of Legends, Toboco, Tichinha, o Shep veio depois, era mais o Toboco, Tichinha nessa época, o Melão também colou, GSTV, e essa galera que tá aí até hoje, meus camaradas, eles começaram na X5, eu não fui. Mas quando veio o teste da Riot, que você perguntou, narrador é assim, você pergunta uma coisa, eu dou uma volta gigantesca, mas vou chegar no teste da Riot. Eu ainda estava ali, eu já tinha feito IEM, eu fiz o Mundial em 2014, inclusive o teste foi logo depois do Mundial, eu ia fazer CCXP nessa época, então meu nome ainda estava ali, eu ainda era um dos principais narradores do Brasil, e eu estava muito confiante para fazer o teste lá da Riot. Eu lembro muito bem do dia, falei com todo mundo, estava animado, estava confiante, fiz meu trabalho, narrei, a gente fez teste para 3 coisas, né? Para apresentação, apresentador, narrador e comentarista. E aí a gente fazia um pouquinho de cada coisa, ali o TP, fazia comentário, fazia narração, e botaram um jogo lá para narrar, e eu narrei de boa, normal, assim. Saí muito confiante, eu estava conversando com a galera, eu tava certo que ia entrar, mesmo porque tinha muita coisa para narrar. Naquela época, eles fizeram, em 2015, logo no início, CBLOL, o NA e o EU. Então era muita coisa para narrar, então a gente achava que ia ter espaço para todo mundo poder narrar, né? Acabou que foram só 2 narradores e os moleques, primeiro ano ali, passaram perrengue, porque era muita coisa para narrar mesmo. Mas depois veio a notícia, foi engraçado, eu lembro direitinho, porque a gente tinha um grupo no Facebook, né, de bate-papo, e tava todos os narradores ali, e de repente veio o pessoal, chegou aqui o e-mail, passei, não sei o que lá, a galera falando e eu só olhando meu e-mail, né, cara, só olhando meu e-mail, nada de vir e-mail, nada de vir mensagem, nada de e-mail. Eu falei, ih, caraca, maluco, deu ruim. E aí não entrei, né? Depois veio o e-mail dando feedback, falando que não rolou e tal. Foi muito frustrante para mim, né? Fiquei muito chateado, porque eu tava com uma expectativa muito grande, né? E acabei não entrando, e foi um balde de água fria, assim, sinistraço. Mesmo porque, quando começou 2015, aí todas as atenções voltaram para o CBLOL. A gente não tinha muito outro evento na época rolando, o StarCraft estava em baixa, eu já não estava mais fazendo StarCraft, parei de fazer StarCraft. Minha filha tinha nascido, então agora tinha 2. Então, assim, sem emprego fixo, com o dinheiro pouco entrando, segundo filho chegou, e aí foi um ano muito complicado, principalmente o início ali, porque eu falei, cara, não vou conseguir, porque quando a Riot entrou, fechou o circuito, né? E aí o StarCraft não estava rolando mais, como eu falei, o League of Legends estava com o circuito fechado, e aí ferrou, não tinha mais o que fazer. E aí foi nessa época que eu comecei a narrar a parada toda, sabe? Que eu narrei tudo isso que tu falou, foi o Hearthstone, o Overwatch veio um pouco depois, mas o Hearthstone, eu narrei Rocket League foi depois também, na real. Mas teve 2 jogos que me seguraram a vida, que foi o World of Tanks e foi um Legend of Glory, que era um MOBA chinês lá, cara, que apareceu para fazer freela,
E, cara, o Legend of Glory salvou minha vida. Só tô aqui agora por causa do jogo chinês, do MOBA chinês, porque foi um dinheiro que entrou, que segurou a onda, sabe? Se não fosse ele, ia ser complicado. Mesma coisa o World of Tanks. E foi nessa época aí, que mais pro meio do ano, que surgiu o primeiro ano do Circuito Desafiante, né? Que aí é outra história. Mas já em 2015 eu comecei a narrar o Circuito Desafiante. Cara, é complicado isso, porque quando você é freela, tá numa situação como essa, você pega o que aparece, né? Mesmo que você, de repente, queira trabalhar com aquilo, mas até aparecer uma outra oportunidade, você teve que se virar aí com o que apareceu. Eu acho que isso é o mais legal e mostra que você também foi muito profissional, né? Em poder narrar várias coisas e até encontrar finalmente essa oportunidade. Foi o jeito que eu dei pra poder permanecer no cenário, né? Eu narrei Smite na época, os caras da Level Up me chamaram, tipo, uma semana antes do Mundial. Pô, Gruntait, queria você no Mundial de Smite. Falei, cara, uma semana, bicho, eu nunca joguei Smite, nunca vi nada de Smite. Não, o pessoal da comunidade vai estar, eles vão te ajudar e tal, beleza. Falei, tá bom, vambora. Aí, eu precisava do dinheiro, né? Não tinha como negar. E aí eu falei assim, tá, vamos jogar Smite. Instalei no computador, entrei na lane, olhei para um lado, olhei para o outro, dentro da lane, joguei 3 skills, falei, não vai dar. Alt F4. Alt F4, na hora, sério, te juro. Dei Alt F4, fui pro YouTube, comecei a assistir o campeonato, né, os caras narrando. Eu falei, não, se eu ficar jogando, eu não vou aprender. Eu tenho uma semana, cara, não dá tempo. E aí, eu fiquei vendo os caras narrando, peguei no site os campeões, não, os deuses, porque os Smite são deuses. Os deuses, a habilidade, qual deus faz o quê, e aí vambora, e aí saiu o Mundial do Smite, foi muito legal. Então foi outro jogo, outro evento que entrou. Então, assim, eu tive que fazer isso, e na real foi bom, Lê, porque eu gosto de narrar as outras paradas, sabe? É legal porque surgem algumas coisas em outros jogos que às vezes quando você tá num só, você não pega. Por exemplo, hoje em dia eu falo tirambaço no LoL, que eu peguei fazendo World of Tanks. E eu acho que é uma expressão maneira e acabei carregando do World of Tanks pro League of Legends. Então, talvez um pouco de ritmo, um ritmo diferente, você pega em outros jogos, você pega em outras coisas que você está fazendo e toca. Tem uma outra coisa que eu não falei, mas uma parada que me segurou muito em 2015 foi a stream. A stream segurou demais, cara. A galera do Clã do Machado aí, da comunidade, me abraçou muito. Lembro da stream, da maratona, fazia maratona para arrecadar dinheiro. Maratona para arrecadar dinheiro para comprar a geladeira nova para a família. A família tinha crescido, a geladeira não estava dando conta. Aí fiz uma maratona, arrecadamos o dinheiro para fazer aí, comprei a geladeira, tenho ela até hoje, na real, tá lá até hoje. Caraca! E a stream me ajudou muito também. Então foi esse conjunto de coisas aí em 2015 que me permitiram estar aqui hoje. Cara, mas eu fico pensando, Gruntar, assim, foi um baque pra você, né? Não ter entrado. Imagino que você tava realmente, né? Você acabou de falar também que você tava muito confiante, que tudo ia dar certo. Assim, você pensou em algum momento em desistir? Ou você desanimou do LoL depois dessa notícia? Teve alguma influência, assim, muito negativa em você no primeiro momento, né? Depois você se recuperou, você fez outras coisas, como você falou agora. Isso. Mas como que você absorveu isso? Eu não absorvi, não. Digerindo, fiquei todos né? esses anos. Digeri essa parada aí todos esses anos, cara. Eu pensava em abandonar a narração todo dia, todo dia, todo dia. Eu não, sei lá, não digeri. Fiquei puto, parei. Pode falar aí? Agora já foi. Parei de jogar LOL. Eu jogava LOL direto, sabe, na stream. O que eu mais jogava era LOL. E eu parei de jogar LOL em 2015. Brochei de uma maneira, assim, bizarra, sabe? Parei de jogar LOL, pensava em desistir, ia largar. Não larguei porque eu sou teimoso pra caceta. E eu ainda achava que aquilo ali podia virar, sabe? Mas que foi difícil, foi. Não... Quase larguei ali, quase larguei. Minha mulher me apoiou muito, sabe? Se não fosse ela, provavelmente eu teria desistido também. Se ela tivesse falado assim, Diniz, deixa isso aí de lado, não deu certo, tudo bem. Eu teria largado. Mas minha mulher me apoiou muito, minha mulher é parceira pra caceta. Então, aí foi, sabe? Mas eu fiquei todos esses anos digerindo. Agora, beleza, agora cheguei, mas não foi uma parada que desceu, não, sabe? Não desceu. Não me conformei, não. Foi algo não. que você superou, assim, um dia após o outro, já foi, não. Ficou ali o gostinho de... Pior que a gente aceita, né? Mas digerir, eu não digeri, não.
É complicado. Assim, agora a gente vai entrar um pouquinho no desafiante, né? Que, ao meu ver, foi o que te consagrou de fato, porque, cara, sua voz no League of Legends, né? Quando você não foi aceito no CBLOL, mas você foi a voz do desafiante, né? Você conquistou muita coisa com base no desafiante. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi entrar no circuito, como foi se desenvolver, como foi toda essa história. Beleza, eu comecei esse curso desafiante desde o primeiro ano dele. Ele tinha um formato diferente do que era até agora, né? Do que foi a partir disso. Comecei narrando, inclusive, com o nosso camarada Kaov, que tá aí na área até hoje, graças a Deus. Grande Cauveira, Calvão. Kaov Carregador. Eu narrava com ele. Aham. O circuito era XLG na época. E um outro camarada que me ajudou muito foi o João. Ele organizava aí os campeonatos, os eventos, a própria XLG. E ele me chamou para narrar o circuito desafiante. Na época, o circuito desafiante era dividido em 3 eventos. A gente fazia um braço, a SL Brasil fazia outro braço e a Razer fazia outro braço. E aí depois juntava todo mundo e aí tinha a final do circuito desafiante ou algo assim. Os times tinham que fazer ponto em todos os campeonatos para poder chegar, era uma bagunça danada, mas foi onde começou o circuito. Já em 2016 mudou o formato para o que a gente teve até esse ano, né? Que era uma empresa só fazendo aí, acho que já eram 6 times na época, não tenho certeza, mas acho que em 2016 acho que eram 6 times sim. E aí o Call of depois acabou saindo, eu comecei a narrar com o Colossus, e o circuito desafiante, eu acho que ele teve uma grande guinada em 2017, quando veio a Promo Arena. Porque 2015 foi o início, então, essa meia bagunça. 2016 a gente fez acho que era X-File na época. Era o UOL X-File ali junto. Era lá no Maracanã, era engraçado, porque eu morava do lado do estúdio. Na real, era assim, 10 minutos de porta a porta da minha casa até o estúdio. E eu ia literalmente de chinelo e bermuda, sabe? Chinelo, bermuda, camiseta, chegava lá, botava a camisa por cima e narrava. Mas nessa época tinha uma pegada muito diferente, sabe? O circuitão mudou muito a partir de 2017, que foi quando passou para a Promo Arena. E eu lembro que quando a galera da Promo chamou para fazer o circuito, eles conversaram com a gente antes. Eu participei um pouquinho do projeto da Promo Arena, dando umas ideias, umas ajudas lá para eles, porque já tinha bagagem de esportes e eles vieram me procurar. E aí, quando veio a questão do circuito desafiante, que eles deram a notícia que eles iam pegar, que eles tinham conseguido com a Riot o circuito desafiante, eles me chamaram e eu falei assim, cara, voa maneiro pra caramba, eu e Colossus já na época. Podemos ajudar aí a desenvolver o show? Porque a gente tinha um show muito cru, eu acho, sabe? Era muito, tipo, tá, entrava e oi, galera, tudo bem? Pickban, jogo, falou, galera, Pickban, jogo, oi, galera, Pickban, jogo, enfim. Era muito assim, eu sei lá, a gente queria fazer um negócio um pouco diferente, dar uma cara diferente, porque os melhores times estavam no CBLOL, não adianta a gente querer fazer uma super competição com os times que eram segunda divisão. Quem quer assistir segunda divisão? Você não vai assistir segunda divisão pela qualidade do jogo, sabe? E assim a gente não conseguia construir uma comunidade, não conseguia construir um campeonato maneiro. Então, assim, era uma época difícil pro circuito. Eu lembro que a gente narrava para 500 pessoas. Chegava final do circuito desafiante e pegava, sei lá, 2.000 pessoas. Eu já narrei circuito desafiante para 80 pessoas assistindo, sabe? Então, era uma época complicada. E quando veio a Promo Arena, eles deram essa liberdade para a gente poder trabalhar um pouquinho no show. E foi aí que começou a surgir as coisas novas do circuito desafiante. A gente conseguiu colocar uma apresentadora para poder mudar um pouquinho. A Promo Arena tinha um pouco de recurso, conseguia fazer uma entrevista aqui, um videozinho ali, tinha editor de vídeo e tal. Aí veio o Comarrox. O Comarrox ajudou muito a gente na direção. O Comarrox está aí até hoje também. Grande abraço, Comão. Que ajudou a gente a desenvolver o show, né? E montar coisas como, sei lá, MVP da galera, e a gente respondeu os tweets, interação, e a gente foi criando um pacote do circuito desafiante que eu acho que chega a ser aí um certo estudo de caso, digamos assim, que a gente conseguiu ir construindo uma comunidade, sabe? A galera que assistia a gente curtia assistir o circuito desafiante, não era só pelo jogo, era pelo ambiente que a gente conseguiu criar ali. Veio Camila, veio Colossus. Colossus tem uma mente sinistra. O Colossus ajudou muito em todo esse processo. O Colossus é muito bom com conteúdo e a gente começou a transformar um pouquinho também o conteúdo do circuito desafiante para ficar uma coisa legal da galera assistir e não só encheção de linguiça, né? Não só tempo para dar entre um jogo e outro. A gente queria ter um conteúdo legal que o cara ficasse assistindo ali, porque
porque é maneiro, né? E beleza, a gente conseguiu fazer um pacote bem legal, com pouco recurso que a gente tinha lá na promo, mas era algum recurso, então a gente conseguiu fazer um pacote muito legal do circuitão. Minha narração, esse ano eu acho que ela mudou um pouco, depois a gente pode falar disso, mas naquela época era a mesma de sempre, cara. Eu vinha narrando igual sempre, de maneira mais descontraída, né? Mais extrovertida, mais solta. E isso, eu achava isso importante. De novo, a gente não tinha o melhor campeonato, a gente tinha que atrair de outra maneira. E eu tinha isso na minha cabeça. Na real, eu sempre tive isso, desde lá de trás, desde que eu falei do Husky, né? Acho que a gente tem que fazer um negócio mais animado, é entretenimento. E aí a gente conseguiu montar esse pacote legal do circuitão, mas ainda não tinha visualização. A galera não conhecia o circuito desafiante, sabe? De vez em quando parava lá e legal, ficava, assistia, curtia, mas não era normal pra galera assistir. E isso mudou, a gente deu uma sorte danada com o projeto do Flamengo. Quando o Flamengo entrou, trouxe a torcida do Flamengo. Eu até trabalhei no dia do evento deles, né, do Flamengo, que lançou o time de esportes, e eles entraram no circuitão. E aquilo pra gente foi sensacional, porque trouxe a torcida do Flamengo para assistir o circuito desafiante. E quando a galera chegou no circuito desafiante, como a gente já tinha o pacote montado, a galera curtiu. E aí, pronto, aquilo foi o boom que a gente precisava para reter o público, reter a galera, e aí a galera ficou no circuitão. Aí a galera abraçou o circuitão. Cara, o circuitão é muito maneiro, muito maneiro, muito maneiro. Mesmo quando o Flamengo subiu pro CBLOL, o pessoal curtiu tanto e gostava tanto de assistir o circuito que continuou assistindo. Claro que a gente perdeu um pouco de público quando o Flamengo saiu, mas, cara, o grosso da galera ficou. A gente conseguiu reter esse público. E aí, foi maravilhoso, foi muito bom. Foi uma época absurda aí de lua de mel com o público. O pessoal curtia muito assistir o circuitão, a gente conseguiu criar aí uma comunidade muito legal. Eu, Camila Colossimos, Coma, principalmente, a gente é amigo até hoje, fez uma amizade, um laço de amizade muito maneiro, e tivemos percalços aí, mas a gente conseguiu, acho que, transformar o circuito desafiante numa parada muito maneira. Cara, eu lembro muito bem do que me fazia gostar muito do desafiante dessa época para uma arena, era o carisma, né, que tinha a transmissão, era uma transmissão até um pouco intimista, assim, de você parecia que você tava super à vontade, né? Vocês mesmos traziam muito desse sentimento pra gente que tava assistindo. Então, era uma transmissão gostosa de você acompanhar. Como você mencionou, né? Não é pelo nível do jogo, porque é uma segunda divisão, né? Tem uma diferença em relação ao CBLOL, mas aí entra esse ponto forte de conteúdo e carisma, porque eu acho que era muito que vocês tinham mais de pontos fortes e era uma coisa que não só eu, mas grande parte do público gostava bastante. Agora, Gruntara, você mencionou o ponto do Flamengo, né? Mas não foi só também o Flamengo, né? Alguns times aí grandes, né? Organizações grandes que acabaram indo pro circuito, também fomentaram muito do circuito, né? Até antes da gente ir pro break, eu só queria perguntar pra você, como que você viu isso na época, né? Grandes times indo pro circuito, se atribui muito a isso, esse boom de visualizações, né? Do pessoal começando a reconhecer o circuito como uma liga tão interessante de se acompanhar quanto o CBLOL? Sim, sem dúvida nenhuma, os times ajudaram, né? Primeiro foi o Flamengo, depois veio, acho que a Red, eu não lembro exatamente, a Team One sempre participou, a PEN veio e a PEN não conseguiu subir, então eles passaram dois splits com a gente. Tudo isso, sem dúvida nenhuma, ajuda, com certeza. Mas eu sinto que se a gente não tivesse... Deu uma liga, sabe, Lê? Porque se a gente não tivesse um programa legal, não teria rolado também. Não adiantava os grandes times, porque senão o cara vem, assiste só o jogo do time dele e depois ele vaza. E a gente conseguia ter uma certa retenção de público, né? Então, claro que sim, os times ajudaram e ajudaram bastante, não só por trazer a torcida, mas por dar esse ar mais profissional ao circuito. Porque, beleza, a transmissão é maneira, a galera tem carisma, o conteúdo é legal, o público tá vindo, mas o circuito é várzea. Não, cara, agora tem bons times aqui, ó, sabe? O nível do campeonato subiu, e isso é uma coisa, é engraçado, cara, porque quando você não é o principal, você tá sempre tendo que correr atrás de chegar lá, de aumentar, de melhorar, sabe? E isso é uma coisa que a gente sempre teve em mente. Então, assim, eu lembro de estar conversando com a galera, por exemplo. Cara, nosso campeonato aqui tá meia boca, né? Os times estão meio ruins.
mas não importa. É o melhor campeonato do mundo. A gente vai narrar isso aqui, vai falar bem dos times e vai criar os melhores jogadores do mundo e vamos criar um hype aqui, porque, beleza, já temos uma comunidade legal, já temos um ambiente maneiro, mas agora a gente precisa de um ambiente profissional. O circuitão é profício, os melhores times, os melhores jogadores, a galera tá aqui e você passa isso pro público, sabe? Mesmo que seja uma coisa no subconsciente. Sim. Então, com a chegada da PEN, por exemplo, pô, show de bola, a PEN tá aqui, cara. Então, vambora. É o circuitão, vambora é isso, sabe? É essa a ideia. E a gente tentava sempre não deixar a peteca cair para poder manter o campeonato lá em cima, e a galera falando, enfim. Deu tudo certo. Foi uma época de lua de mel, assim, com o esporte, circuitão. É difícil apontar coisas erradas, assim. Pior que tinha algumas coisas que davam errado, por exemplo, circuitinho. Cara, circuitinho me dava uma raiva do formato do circuitinho, mas a gente não tinha o que fazer, e pela madrugada, aquele circuitinho, porque a gente transmitia, e era uma transmissão meio posta, porque, caraca, virou meio que meme, porque ou eu e Colossimos fazíamos uma transmissão mais do que solta, ou ferrou, aí mesmo que ninguém queria assistir mesmo, porque o formato do torneio era esquisito, sabe? Enfim, mas faz parte, eu acho. Então você diria que a época do circuito Promo Arena foi pra você a época de ouro do circuito? Se você tivesse que, né, comparar os momentos. Ou não necessariamente? Eu acho que foi Promo Arena pavimentou o caminho, vai. Porque a gente fez um split muito bom na BBL. Eu acho que a BBL em 2019 foi mais marcante, assim. Como o coração do circuitão era eu, Colossus, Camila e Comarrox, a gente conseguiu levar todo o circuito para a BBL meio que inteiro, assim, sabe? Porque a gente fez um split na Riot em 2018, aí o Coma não tava, porque o Coma tava trabalhando, tava na BBL, né? E a Riot, quando pegou, a Riot já tem toda a operação deles, o Coma não era narrador, ele era nosso diretor, assim, por trás das câmeras, e então eu, Colossus e Camila fizemos ali um split meio corrido em 2018, segundo split de 2018 na Riot, na própria Riot. Trabalhar na Riot é sempre muito diferente, porque lá eles são muito profissionais, né? Você chega, narra e é isso, sabe? Então, era uma coisa um pouco diferente, mas quando passou esse split e a gente foi para a BBL, a gente voltou muito com o clima que a gente tinha na promo. Só que agora com muito mais recursos, porque a BBL é outro lugar sensacional para você poder trabalhar. E como o Coma já estava lá dentro e ele tinha aí abertura lá dentro, aí que fechou. Eu, Colossus, Camila e Coma, e a gente tocou bala. E aí foi nessa época que entrou o Dudu. Teve um período da Taiga, né? Mas a Taiga acabou ficando um pouco com a gente. Mas entrou o Dudu chegou para dar para ter uma pessoa a mais ali no circuito, e o Dudu ei, meu Deus, integrou muito bem a nossa equipe, mas a gente conseguiu continuar com o trabalho. E agora, como tinha mais recursos, você consegue fazer um vídeo mais legal, você consegue fazer algumas coisas mais interessantes. A gente tinha muitas outras ideias que a gente não conseguiu colocar, porque não é tão simples de fazer. Eu acho sempre que a gente tem que fazer as coisas inovadoras, sabe? Que a gente tem que tentar fazer coisas diferentes. A gente fez na Superliga aquela mesa de análise que ficou muito legal, com Sim. mapa e tudo mais. Mas isso já é ideia, antigaça. A gente queria fazer isso no circuito, por exemplo. A gente não conseguiu fazer na BBL o MVP da galera, que era uma coisa que trazia muita comunidade, né? Mas então, assim, algumas coisas não rolavam. Eu lembro que teve uma época que eu queria fazer e usar uma extensão da Twitch que o público pode clicar na tela. E a gente queria colocar isso dentro do circuitão para a galera interagir. Eu acho que a interação com o público é um ponto muito legal e que a gente tem que explorar melhor. Grandes streamers estão crescendo aí por causa dessa interação com o público, por causa dessa comunidade que a stream cria com o público. E eu acho que porque os esportes, né, as transmissões de esportes não podem ter isso. A televisão adora fazer e busca meios de fazer interação com o público, e a gente está na internet, a gente tem isso nativo. Então eu acho que tem que ter outras ferramentas para trabalhar nisso daí. Mas falando de BBL, a gente conseguiu fazer um campeonato muito maneiro,
a presencial na BBL é sensacional, porque é o caldeirão da BBL, lá é muito legal. Só quem já foi e assistiu sabe do que eu tô falando. Torcida ali do ladinho, cara a cara com o jogador, traz um outro clima. E eu acho que sim, essa foi a época áurea aí do circuitão. Os 2 splits que a gente fez lá na BBL foram muito bons. Eu gostei muito de trabalhar lá. E foi o último ano aí, foi o final que eu consegui trabalhar aí com a Camila, com o Colossus e com o próprio Coma, né? Então, para mim, esse ano tem um gostinho especial, sem dúvida nenhuma. E não só, né? Porque também veio uma notícia aí de Mundial, né? Veio esse convite também que era no momento ali a comunidade estava querendo, né? Gruntar no Mundial, eu lembro muito bem ali do. Tinha até abaixo assinado, né? Queremos o Gruntar no Mundial. Sempre existiam alguns abaixo assinados, inclusive da galera aí pedindo você em CBLOL e tudo mais. E eu queria saber um pouco de você, né? Esse primeiro convite, né? Um primeiro. Antes de você se despedir, porque acho que nesse momento ainda você não sabia muito bem como que ia ser o circuito, né? Inclusive, eu já vou entrar nesse assunto, mas queria que você falasse um pouco dessa época aí do Mundial que você recebeu o convite, né? Pra estrear lá com a equipe do CBLOL e fazer a narração. Show! Foi assim, é claro que antes, né, sempre tem a margem, eu sempre tive a margem do CBLOL, a galera que me curtia no circuitão falava, não tá no CBLOL, não tá no CBLOL, não tá no CBLOL. Para mim isso era muito legal, né, é um certo reconhecimento. Sim, eu tava de boa, eu sabia que para entrar no CBLOL alguma coisa da equipe lá tinha que mexer, eu não via isso acontecendo muito, então eu tava relativamente de boa ali, tocando a minha vida e tudo bem. O Mundial veio com o Shep, cara, porque o Shep teve apendicite e ele de um dia para o outro ele passou mal e ele teve que marcar a operação e tal, e a gente estava chegando na semifinal, acho, do Mundial, era quarta ou semi, agora eu fiquei na dúvida. Mas é engraçado porque eu estava em São Paulo fazendo evento de RPG, cara. A Galápagos estava fazendo um evento de lançamento do D&D e eu estava mestrando uma mesa no evento, ali, numa boa. E aí toca o telefone e era o diretor, né? E aí eu olhei o telefone assim, eu estava mestrando, eu falei, pô, galera, vocês me desculpam, esse telefone aqui eu tenho que atender. E aí eu atendi e aí veio o convite para narrar o Mundial, né? Ó, teve um problema aqui, você quer narrar? Eu falei, claro que eu quero narrar, né, cara? Tô pulando aí. E foi sorte porque eu já estava em São Paulo, então foi assim, deu tudo certo. Eu lembro que eu agarrei a oportunidade aí da melhor maneira que eu podia, né, cara? Eu confesso que eu não estava acompanhando muito o Mundial nessa época, mas eu engoli a parada, peguei todo mundo que estava na quarta ou na semi, peguei os jogos que eu ia fazer, estudei todos os jogadores, olhei os jogos anteriores, peguei milhões de estatísticas, me muni de 50 milhões de informações que eu queria aparecer para o público do CBLOL. Falei assim, vou agarrar minha oportunidade aqui. Cara, e foi assim, Lê, foi sensacional, cara. Eu não sei como agradecer ao público e o jeito que a galera me abraçou, porque eu tava receoso no sentido de que, tipo assim, o pessoal não tá acostumado com a minha narração. Minha narração é muito diferente da época do Shep e do Toboco, né? Uhum. E eu falei assim, cara, eu tava com o pé um pouco atrás, porque eu sabia que ia ser um baque. Pro bem ou pro mal, ia ser um baque, sabe? E aí eu comecei a narrar e eu não olhei nada, né, cara? Entrei no jogo, narrei, não vi nada. E aí quando acabou, eu peguei o celular, cara, tinha milhões de menções, meu Twitter explodiu, foi uma parada surreal, assim, todo mundo naquela moral absurda. E, porra, foi um momento espetacular, assim, para mim. Eu agradeço até hoje a oportunidade que eu tive, porque foi marcante, assim. Eu acho que fez muita diferença. Talvez eu não tivesse no CBLOL agora se não fossem aqueles jogos lá atrás no Mundial. Cara, bacana ver isso. Eu lembro muito bem desses jogos, né, que você participou. E eu lembro da reação do público também, elogiando bastante, né, gostando muito do trabalho que você fez no Mundial. Só voltando agora para um outro ponto que eu também gostaria que você tocasse, né? Eu lembro de ter encontrado com você numa festa no passado da IGN, acho que era uma coisa assim. E era um momento já que você estava sabendo, né? Você não estava... De certo modo, você acho que não estava 100% sabendo, no caso, que o circuito não seria mais aí responsabilidade da BBL, né?
E foi um momento que eu lembro de ver você, né, um pouco ali inseguro, incerto quanto ao futuro, e deve ter sido um momento, mais uma vez, ali próximo a 2015, bem complicado. E falando um pouco sobre isso, né, eu lembro de ter visto você assim, queria que você comentasse um pouco sobre como foi, né, primeiro, essa recepção dessa notícia de que o circuito não seria mais da BBL, queria saber se passou pela sua cabeça, e agora? Já não vou mais fazer circuito, vou fazer o quê? Será que eu vou pro CBLOL? Será que eu não vou pra nada? Como que foi isso, Gruntar? Cara, sempre passa pela cabeça, Lê, né? Nessa época, a gente não sabia o que ia acontecer com o circuito. Como foi a É, notícia? Você lembra um pouco dessa data, desse dia? Cara, eu não lembro exatamente da ordem cronológica das coisas, mas a gente ficou sabendo inicialmente que a BBL não ia fazer. Então, minha primeira notícia, a primeira coisa que eu ia saber, que eu soube extraoficialmente, mas a gente sabia que era Uhum. oficial, é que a BBL não ia fazer. Então, assim, tá, a BBL não vai fazer, mas e agora? Para onde vai? O que vai acontecer? A gente não sabia, sabe? Ninguém sabia, na real. Talvez, bem, talvez as direções soubessem, mas a gente que Uhum. trabalhava não sabia. Era uma época que a Camila estava saindo também, eu não lembro se essa época ela já estava com o pé fora. Eu não lembro muito bem da ordem cronológica da coisa, mas eu passei um bom período ali, eu e Colossimos, a gente passou um bom período. Eu tava na BGS, por exemplo, eu fui pra BGS sem saber o que ia acontecer, sabe? E a gente tava meio que tipo, cara, e agora? O que vai rolar? E a gente até foi um pouco atrás do Free Fire aqui, procurou. Qual era o jogo? Era Fortnite, que a galera tava fazendo liga, e caraca, a gente começou naquele ponto de tipo, ferrou, e agora? Não sabemos o que vai acontecer. Ah, mas se tiver circuito desafiante em outro lugar, a gente tem que levar vocês. Cara, tem mesmo. Sabe, assim. Ah, vocês são a voz do circuito. Beleza, nós somos a voz do circuito, mas a empresa deixar a gente de fora e dane-se é fácil, sabe? Vai tomar um hate danado, vai perder a audiência, vai, mas e aí? Sabe? Se a empresa não quiser levar, leva, sabe? Então, assim, aí eu lembro que a gente até tava falando, cara, será que a Globo vai pegar essa parada? Porque sempre teve essa margem da Globo pegar alguma coisa, será que vai ser Sport TV, não sei o quê. Ficou nisso, sabe? Eu não Sim. lembro exatamente. Tem algumas coisas que eu não sei o quanto eu posso falar aqui, então eu prefiro não falar, de informação extra-oficial. Mas era tudo assim, extraoficial, que vem daqui, que escuta dali, será que vai ser, Boatos, né? não sei o quê. Então, assim, foi um período nebuloso. E é bizarro porque meio que ano após ano vinha esse período nebuloso. Porque no final de 2008, 2018, quando a Riot fez o split e acabou, antes de entrar na BBL, a gente também não sabia o que ia acontecer com o circuito, sabe? Uhum. É, E aí todo ano tinha isso. Quando a promo acabou, porque a promo acabou meio abrupta, né? No meio de 2018 a promo acabou. Tá, e agora? O que vai acontecer? Ah, a Riot vai pegar. Falei, quando falou que a Riot ia pegar, eu já. Ah, meu Deus. Que eu já achei que ia ficar de fora, que eles iam botar a galera do CBLOL pra narrar o circuito, né? Um pouco depois aí eu já recebi a notícia que não, que ia ficar tudo igual. Mas passei um período ali assim também, né? Ah, meu Deus. Aí acabou na Riot, ah, meu Deus, e agora? Aí acabou a BBL, ah, meu Deus. Era, todo ano era isso, né? Fogo. Mas aí, enfim, de certa forma você descobriu depois, né, o que ia acontecer. E como que veio a notícia do CBLOL, né? Esse grande chamado. Antes de você responder, eu só queria que você respondesse também se era o seu grande sonho ou não. Se era tudo que você queria, tudo que você estava esperando, ou se você já estava assim, cara, já não é mais, ou não sei mais, ou o que vier aí estamos fazendo, se aparecesse outra coisa eu iria fazer, e se me sustentasse, né, se garantisse aí uma tranquilidade pra tua vida, você ia querer. Então eu queria que você respondesse, o CBLOL era o seu sonho, ou você já tava, né, um pouco mais desencanado? Como que tava isso? Ah, Lê, se eu falar que não era, eu tô mentindo, né? Te falei que eu não passei todos esses anos aí sem digerir muito bem a não ter conseguido entrar. Então, sim, CBLOL sempre foi um sonho, sempre foi o torneio aí que eu almejava. Eu não vou mentir para você, é claro que se pintasse alguma outra coisa que eu pudesse me firmar profissionalmente, eu teria pego, sem dúvida nenhuma, porque não é fácil ser freelancer, vai. É difícil Sei você não bem. saber exatamente como vai ser o seu ano. Você sabe, E, de certa forma, é um pouco cansativo, vai, ano após ano, você tá numa situação dessa, não conseguir se firmar. É claro que isso é a realidade para
a Muita grande gente. parte da galera que trabalha com esporte, sabe? Às vezes a galera que assiste não sabe exatamente como funciona, não entende, tá vendo você lá e acha que tá tudo bem, mas não tá. Por exemplo, o ano passado mesmo, 2019 mesmo, se não fosse eu ter trocado ali, saído da Twitch para fazer stream no Facebook, tava ferrado. O Facebook, a experiência não foi tão boa, foi meio esquisito, mas eu não cuspo no prato que eu comi. Se não fosse o Facebook no final do ano ali de 2019, eu tava ferrado, porque acabou o circuitão. Eu fiquei desde o final do circuitão até o início de 2020 sem narrar nada, assim, mais fixo oficialmente. Fiz a BGS, que eu tirei uma grana na BGS, eu fiz CCXP, que eu tirei uma graninha na CCXP, e foi isso, sabe? Assim, não tinha evento para fazer. Minha stream na Twitch tava devagar, tava meio miada, e ter ido pro Facebook segurou, assim, minha vida bizarramente. Eu tava lascado se não fosse isso. Então, você tá sempre pisando em ovos não é um negócio legal, sabe? Então, se eu tivesse tido uma proposta para trabalhar com algum outro jogo, alguma outra liga, alguma parada que me desse uma estabilidade, eu teria ido. Mesmo porque eu não tinha certeza nenhuma de que eu ia chegar no CBLOL. Pelo contrário, né? A tendência era não chegar. Por que você acha? Porque a equipe tá fechada, né? A equipe do CBLOL tá fechada. A não ser que tivesse uma mudança muito grande. Por exemplo, sei lá, se naquela época lá tivesse a expectativa de entrar a franquia, aí de repente minha cabeça pudesse ser um pouco diferente. Não, beleza, vai entrar a franquia, de repente tem uma repaginada, vão mudar as coisas, vão entrar outros narradores, de repente eu tenho uma chance. Mas não, o campeonato era o mesmo, tudo igual sempre, a equipe tá fechada. Assim, eu A menos não que saísse alguém, né? Isso que você quer a não dizer. ser que saísse alguém, mas o que sai assim de uma parada dessa? Só o Toboco que é maluco mesmo, mas. Mas se você quiser, eu já emendo, porque foi assim que veio o convite, né? Já era depois do Mundial, já foi depois do Mundial. Depois do Mundial. Bem depois do Mundial, bem depois do Mundial. Por isso que eu te falo que talvez, se eu não tivesse feito o Mundial e não tivesse tido aquela repercussão tão boa, talvez, é porque eu não sei o que tá na cabeça do meu chefe, que estava na cabeça do meu chefe, mas talvez eu não tivesse entrado. Foi uma repercussão muito boa, maravilhosa, e talvez isso tenha dado tranquilidade para ele me convidar, por exemplo. Então, de repente, ele queria me convidar, mas ele ficava naquela, será que o público vai aceitar? Porque minha narração era muito diferente, né? É muito diferente. Então, eu acho que o que eu consegui no Mundial, a exposição que eu tive no Mundial, pode ter dado a tranquilidade, não. Beleza, podemos chamar o Gruntar, tá tudo certo. E foi bem depois do Mundial que veio a notícia, né? E o convite foi mais ou menos esse. Eu já tinha um canal de abertura com a direção do CBLOL e eles mandaram mensagem para marcar uma reunião e eles explicaram, o Toboco tá saindo, o Toboco pediu para sair e a gente quer te convidar para narrar o Mundial, o CBLOL. Aí, pô, beleza, show, na hora, vamos. Sem pensar duas vezes. Sem pensar, eu não falei nem de dinheiro, sabe? Não, mas eu nem pensei na proposta. Podia ter barganhado, talvez. O que os malucos falaram, eu falei, beleza, tô dentro, vambora, é isso aí, era o que eu quero, era o que eu queria, era o que eu sempre quis, e vambora. Bacana isso, cara. Depois de, 10 anos aí na carreira, esperando esse momento, e 5 anos, né, desde 2015, então foi uma longa trajetória, um longo caminho. Olhando pra trás, um pouco antes, eu quero ainda explorar um pouquinho mais sobre o CBLOL, mas olhando pra trás, Gruntar, você acha que o que aconteceu em 2015, assim, serviu de alguma forma pra colocar você em outros caminhos, esses caminhos te ajudaram de alguma maneira? Você acha que tem coisas que a gente olha na vida que a gente fala assim, cara, ainda bem que aconteceu isso pra que eu conseguisse, sei lá, fazer alguma coisa, ou você acha que não? Você acha que se tivesse acontecido ali seria perfeito e acabou? Não vou falar ainda bem, não. Se você me perguntar agora, eu vou falar assim, não, eu preferia ter entrado lá atrás em 2015. Mas eu acho que, assim, vou no clichê. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então, assim, dizer que a trajetória de 2015 para cá, do jeito que aconteceu, não foi importante, também é mentira, sabe? Eu acho que tudo ajuda, né? Você vai se modificando de acordo com a vida que você leva. Eu acho que o Gruntar hoje talvez fosse um Gruntar diferente se eu tivesse entrado lá atrás. Provavelmente, quase que certo que sim. Eu preferia ter entrado lá atrás, o caminho foi tortuoso. Mas beleza,
aproveita o caminho tortuoso para melhorar, para se lapidar, para, sei lá, hoje eu sou quem eu sou por causa desse caminho. Talvez, sei lá, não sei, Lê, é muito difícil. Se meu pai fosse mulher, eu teria 2 mães, então, eu não sei. A trajetória foi importante, sem dúvida, mas eu preferia ter entrado lá atrás. Mas, beleza, não entrou, cheguei agora, tá bom, ótimo, show de bola. É que às vezes tem coisa que a gente olha pra trás e até pensa assim, cara, ainda bem que não foi desse jeito e foi, de repente, desse outro jeito, né? Às vezes tem coisas que a gente olha pra trás e fala que, né? Ah, poderia ter sido assim? Poderia, mas eu não teria tido isso, e várias coisas. Claro, então, assim, não pode menosprezar, né, a trajetória. Acho que, de maneira alguma, você cresceu demais também nesse tempo, né? Cresci demais. Mas se eu tivesse um CBLOL, talvez eu tivesse crescido mais ainda. Assim, ó, tem uma coisa que eu não tenho dúvida alguma. Tem uma coisa que eu não tenho dúvida alguma que foi muito bom tudo isso que aconteceu. É a amizade que eu tenho com a Camila, com o Colossus e com o Coma. Isso daí eu não teria se não fosse toda essa trajetória, todo esse caminho aí, vai. Então, isso, sem dúvida nenhuma, foi uma parada muito boa. É isso, na real. É isso que você leva de principal, assim, desse caminho. Eu tenho o gostinho de ter o circuitão com muito carinho, sabe? Que eu tenho certeza que a gente conseguiu construir uma coisa muito legal, uma parada que não existia, a gente conseguiu construir, e eu guardo isso para mim. Então, assim, não quer dizer que eu odiei todos esses anos, que eu não consegui entrar no CBLOL. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que teria sido a vida muito mais fácil se eu tivesse entrado lá em 2015. Isso poderia ser, né? Mas nem tudo é fácil na vida, né? Nem tudo é tão simples, então traçamos caminhos aí um pouco mais complicados. Agora, voltando um pouco pro CBLOL, né? Você falou que a sua narração mudou. Vamos entrar um pouco nesse assunto, porque, de fato, eu tenho notado um Gruntar um pouco diferente. Agora, quero ouvir de você, Gruntar. O que mudou do Gruntar Circuitão, Gruntar CBLOL? Show! Primeiro, muda porque eu tô num ambiente completamente diferente, né? Pode não parecer, mas eu senti muito, muito, muito a entrada no CBLOL. Eu acho que eu ainda não tô no ponto que eu queria, eu não tô solto, eu não consigo ainda estar completamente solto, completamente confortável. Então, eu acho que já melhorou muito, mas eu ainda me sinto meio que pisando em ovos, experimentando um pouquinho, vendo até onde eu posso ir, sabe? E eu acho isso ruim porque eu não estou conseguindo fazer tudo que eu gostaria. É isso. O bizarro é porque eu tenho toda a liberdade. Ninguém chegou para mim e falou, Gruntar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, Gruntar, você tem que narrar assim. Nunca tive nada disso. Eu cheguei no CBLOL e, tipo, narra aí, sabe? Faz o que você quiser. Então assim, é engraçado porque é uma trava minha mesmo, sabe? É uma trava minha que eu tô tentando soltar aos poucos, mas então tem essa grande diferença. Eu tinha uma não é intimidade, eu tinha uma sincronia muito boa com o Colossus, muito forte com o Colossus, mas ainda preciso pegar essa sincronia tanto com o Skit quanto com o Tichinha, né? Meu entrosamento com o Tichinha e com o Skit ainda não é o que eu gostaria. E a pandemia, esse ano foi terrível, cara. Esse ano foi terrível. O online só atrapalhou isso, a gente não conseguiu desenvolver muito. Eu não consegui desenvolver o tanto que eu queria ali com eles, porque é muito diferente você estar um do lado do outro. E eu acho que tem algumas arestas que a gente não conseguiu aparar ainda, que eu acho que dá para melhorar. Pelo fato de eu não estar tão solto, talvez a galera sinta um pouquinho na narração, né? Principalmente lá atrás, acho que agora está mais um pouco de boa. Mas eu lá atrás eu estava muito desconfortável. Foi difícil o início do CBLOL, porque a gente saiu, eu era só narrador. Eu saí dessa função de narração, só narração, meio que para ser um certo âncora ali, porque o CBLOL agora não tem mais narrador, não tem mais apresentador, né? Então eu meio que faço a âncora, que chama o VT, que chama a galera. E quando a gente estava lá no estúdio, a primeira semana para mim foi muito difícil, muito, muito mesmo, porque eu saí de um espacinho que eu ficava parado no espacinho, você viu lá, velho? Você fica parado no espacinho e olha para essa câmera. Show de bola.
a gente narrou junto. Sim. Chegou lá no CBLOL, era um palco enorme, enorme, o palco era gigantesco, não podia pisar fora, não tinha marcação no chão, tinha 3, 4 câmeras para olhar, e eu tinha que chamar a galera. O primeiro dia de ensaio mais forte que a gente fez assim, Lê, eu fiz tanta merda no primeiro dia de ensaio, que eu falei assim, não é possível, comecei nessa porcaria aqui agora, cara. E eu saí do estúdio arrasado, fui para casa arrasado. Falei, cara, que merda, não é possível que eu não vou conseguir fazer esse negócio. E aí aí beleza, né? No dia seguinte foi um pouco melhor, depois foi melhor, e depois foi melhor. Mas aquela primeira semana, assim, foi muito difícil, porque muita coisa mudou e eu não consegui digerir tão bem todas as mudanças. É claro que depois foi melhorando e depois a coisa eu acho que andou. Aí depois veio pandemia e ferrou tudo. Mas porque narrar de casa também foi difícil, cara. É muita responsa, tá tudo funcionando. E a porcaria da minha internet enchendo o saco, e a luz que acaba, e a câmera que não funciona, e a microfone que não tá legal, sabe? São muitos fatores que eu não posso simplesmente sentar aqui e narrar. Então, tudo isso dificulta e atrapalha. Eu acho que esse foi todo o lado ruim desse ano. Mas, por outro lado, o lado bom desse ano, eu tenho que agradecer muito a Márcia, né, nossa fono, você conhece ela, e ela deu uma ajuda monstra, assim. Eu acho que alguns toques que ela deu, eu tenho trabalhado, e eu acho que a narração está melhorando muito. Eu estou gostando desse novo estilo aí de narração. Eu não sei exatamente o que você percebeu de diferente, mas eu estou tentando dar um flow, deixar a narração um pouco mais fluida. Eu tinha uma narração muito marcada, e é bizarro porque eu ficava acompanhando o chat da Twitch, né? Sei que o chat da Twitch não é um parâmetro excepcional assim no CBLOL para você pegar, mas se tem muita gente reclamando é porque tem alguma coisa errada. Então, eu estava tentando entender o que a galera estava realmente reclamando, o que estava realmente incomodando o pessoal. Eu sei que tem umas viúvas do Toboco que sempre vai hatear mesmo, que acha que eu tirei o lugar do Toboco. Eu não tirei o lugar do Toboco, o Toboco pediu para sair, bicho. E aí o pessoal, Gruntar, filha da mãe, tirou o lugar do Toboco, mas enfim. E aí vai ficar me xingando, mas eu sei lá, eu estava buscando algum ponto que estivesse incomodando as pessoas, e eu acho que talvez seja isso, essa marcação na narração. Então eu tenho mudado um pouquinho isso. O grande desafio, eu acho, Lê, é assim, melhorar a narração, adaptar ela e transformar ela numa coisa melhor, sem perder o coração, né? Sem perder A essência. a característica. Porque eu já vi isso acontecendo com outros narradores, de fazer curso de locução, de mudar muito a narração e acabar perdendo a raiz, né, da coisa. E eu não queria isso. Eu acho que eu não estou no ponto que eu quero ainda, eu estou melhorando algumas coisas ainda, tenho treinado bastante, e a ideia é melhorar sempre, mas sem perder a essência, né? Sem perder essa raiz, sei lá, esse estilo. Eu não quero perder o estilo de narração. Mas eu tenho sim modificado bastante coisa, muito por conta da fono, dos toques que ela está dando e tal. E eu acho que está sendo uma mudança para melhor nesse sentido. Tem o lado ruim de 2020 e o lado bom, que eu acho que a narração está ficando um pouco mais fluida e eu consigo dar outras ênfases enfim, é esse tipo de coisa que eu tenho trabalhado bastante aí na voz e na narração. Aproveitando essa deixa, né, que você comentou agora da questão do público, né, eu queria saber de você, porque a exposição ao CBLOL é uma exposição, né, extraordinária. O CBLOL tem um público fantástico, um público que o desafiante não tinha, né? Eu queria saber de você como que tá sendo isso, porque ao passo que vai ter muita gente também mais elogiando, porque são mais pessoas assistindo, vão ter mais pessoas hateando, né, fazendo comentários aí, como você falou agora, né, reclamando, que o Toboco era melhor, que não sei quem é melhor. Cara, como que é pra você isso? Porque é um hate maior, consideravelmente, pelo volume de pessoas, né? Não, é um hate maior sim, sem dúvida nenhuma. No circuitão eu praticamente não recebia hate, né? A galera tava muito fechada comigo. E quando eu passei pro CBLOL, eu já sabia que ia ter esse impacto, eu já sabia que ia ter isso. Pela diferença que é a minha narração, é muito diferente.
Pela questão toda do Toboco, porque o Toboco é um cara que marcou muito o League of Legends, né? Toboco, irmão, um abraço. Ele marcou muito o League of Legends, ele tem muitos fãs, e como eu tô te falando, a galera acha que eu tirei o lugar do Toboco, sabe? E aí ferrou, aí automaticamente já não gosta mais do Gruntar, porque... Então, é difícil filtrar, o que eu tento fazer é aproveitar o que tem de crítica, mesmo que o cara me xingue, mas se ele faz alguma crítica no meio do xingamento que eu posso aproveitar, eu tento aproveitar. Eu já tô velho também, Lê, e assim, eu não vou dizer que não me afeta, ou que eu não ligo a mínima, é claro que eu ligo, é claro que eu ligo, mas ao mesmo tempo eu sei que isso é normal da internet, então eu tento filtrar de uma maneira a não me deixar me afetar, não me deixar afetar tanto o hate que recebo. Eu tento focar no feedback positivo, mas sem simplesmente ignorar o feedback negativo. Porque às vezes você consegue melhorar e você consegue fazer uns upgrades com o feedback negativo que vem. É engraçado porque eu tenho feito algumas coisas na live, por exemplo, eu faço na minha stream, eu fico zoando, que é a análise da narração. Eu fico escutando a minha narração e tal, escuto o que a galera fala e tudo mais. E às vezes algumas pessoas no chat falam, Gruntar, sua narração é muito boa, cara, não liga pra essa galera, você nunca vai agradar 100%, foca no seu e tal. E assim, é difícil eu explicar pra galera que eu tô focando no meu. Eu não tô tiltado porque o cara tá me xingando no chat da Twitch, mas eu quero melhorar no que eu posso, sabe? E se tem alguma coisa no meio daquele xingamento que pode me fazer melhorar, tipo, sei lá, vou dar um exemplo tosco. Gruntar, você tá falando muito dano, é um vício de linguagem que eu tenho, dano. Tomou dano. Se o cara lá me xinga, Gruntar, esse filho da mãe, não sei o que, para de falar dano. Eu ignoro todo o xingamento e eu falo, pô, tô falando muito dano mesmo. Então, vou tentar melhorar, entendeu? Eu acho que é por aí. Eu tento e eu busco melhorar sempre e para não deixar cair a zona de conforto, para tentar estar sempre fazendo um trabalho melhor possível. E eu tento aproveitar esse hate, esses xingamentos, para ser um combustível aí para melhorar e o feedback que eu acabo recebendo para poder ir fazendo esses upgrades, sabe? Tá certo. Você tem que filtrar mesmo, porque se for ler, né, o que todo mundo escreve ali, tem muita gente que só quer te ofender também, né? Nem fazer uma crítica construtiva faz, mas vê uma oportunidade ali de te ofender por alguma razão, qualquer razão que seja, e já aproveita disso, né? Hoje a internet também, muito pela exposição, né? É muita exposição que o CBLOL tem, então acaba tendo muito disso. Não, e às vezes tem um cara spamando, Lê. Outro dia eu vi isso. O mesmo maluco, quando acaba o cooldown do chat, o maluco manda a mesma mensagem, tá no Ctrl+V. Gruntar, filha da mãe, não sei o que, vai ralar pra caramba. Pá. Acabou o cooldown, pá. Pá. Era o mesmo cara. Eu falei, meu Deus, mas pra quê? Até eu mandei mensagem pra ele. Ô, maluco. Pô, precisa... Tipo, deixa meu emprego aí, cara. Mas, Brian, te manda Gruntar embora. Eu falei, pô, velho, demorei tanto pra chegar aqui. Você tá mandando eu te demitir? Cara, não faz isso não, maluco. Tem Daí 2 é filhos pra sacanagem. criar, cara. Pô, cara, sacanagem, né, velho? Se spamar de minuto a minuto, cara, pô, bicho, já entendi que você não gosta e tal, mas, pô, velho, na E boa. infelizmente, assim, nem todo mundo realmente vai gostar, né? Acho que é um ponto pra gente entender, nós como influencers, né? Como pessoas que estamos trabalhando no meio, tem que entender que realmente tem gente que não vai gostar e tudo bem. Mas o importante é você estar ali firme e forte no seu trabalho. E eu acho que você tá. Gruntar, puxando agora um pouco de perguntas do público, né? A gente tem um pouquinho de coisa pra falar. Tem uma pergunta aí, um seguidor lá do Twitter mandou, da Gaming Culture, né? Mandou pra eles. Quer saber um jogo marcante da sua carreira? Jogo marcante. Carreira é Aquele que longa. você Aí pensou, nossa, esse eu vou lembrar pra sempre, até o final da minha vida. pode ser mais de um, Lê, Pode, porque pode. carreira é longa, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou puxar StarCraft primeiro, que tá lá atrás, tá? E aí depois a gente fala de LoL. StarCraft primeiro. Teve um jogo final sul-americana do StarCraft 2, isso foi em 2012, e Tunico contra Levin. Valia vaga para o Mundial de StarCraft na China. Naquela época, a viagem para o Mundial era uma parada assim. Ainda vai. Ainda é. E foi muito sinistro porque o Tunico era um cara favorito, era um moleque que estava treinando muito, o moleque era prodígio, estava muito bem, mas ele ficou nervoso e ele perdeu, cara. Ele perdeu o jogo.
E aí eu lembro desse jogo porque o Levin ganhou a vaga, nada contra o Levin era God também, mas o Tonico era um cara que tinha um futuro brilhante, o Levin estava no final de carreira, o Tonico era um cara que tinha um futuro brilhante. Depois desse jogo ele nunca mais jogou bem, e ele chorou, cara, depois do jogo, ele chorava, eu chorei junto do moleque, e eu lembro muito desse jogo por causa disso. Aí vem a parte do League of Legends, primórdios do League of Legends Brasil, 2013, Cade contra Incredible Miracles, o time coreano que veio jogar a Intel Extreme Masters, e a Cade estava tomando uma lavada, e de repente eles ganharam uma teamfight, e de repente eles roubaram um barão, e aí eles ganharam outra teamfight, eles começaram a voltar pro jogo e se recuperar, e a galera vibrando ao vivo, e nessa época a gente tinha delay, cara, tinha delay de 3 minutos, então a câmera começou a mostrar os players no palco comemorando, e a galera comemorando, e eu ainda tava narrando o jogo, sabe qual é? Foi uma primeira vitória de time estrangeiro contra coreanos em torneios, assim, eu lembro desse jogo muito, muito bem. Eu narrei o Mundial de 2014, eu acho que estava com o GSTV nessa época, e a Kabum ganhou da Alliance, também foi um jogo muito marcante, assim, para mim. Por conta de ser um time brasileiro ganhando uma partida lá fora, né? Era uma parada ainda meio difícil, meio complicada, né? E eu lembro, cara, que eu fiz esse jogo e foi muito, muito, muito maneiro. Esses são os jogos assim mais marcantes que eu tive. E não dá para falar da volta do Mundial. Quando eu voltei no Mundial, esse que eu tava falando, que o público me recebeu muito bem. Te falar que eu não lembro qual foi o jogo, cara. Eu não lembro qual foi o jogo. Mas foi um dia, assim, surreal para mim. Nunca vou esquecer esse dia de narração do Mundial, porque foi um dia que acho que mudou para mim muita coisa, sabe? O público me abraçou de uma maneira tão bizarra que foi muito marcante para mim. Legal. É muito bom ter esse tipo de memória, né? Você, como narrador, vai carregar não só essas, mas muitas que virão também aí pra sua vida. E esse é o tipo de coisa que é legal contar, né? Pô, filho, contar pro seu filho, sabia que eu narrei e tal? Já deve ter rolado isso. Já deve ter rolado isso. Se não rolou, um dia vai rolar, né? Seu filho já tá aí. Não, meu moleque ainda tá engatinhando. Ele não sabe ainda direito o que é League of Legends. Ele já tem uma sabe, noçãozinha ali. Mas ele nunca jogou. A gente dá uma segurada no eletrônico das crianças, pelo menos por enquanto eles são pequenos. Agora que eles estão jogando um pouquinho mais, mas eles não são muito viciados. Quer dizer, é viciado, mas não joga tanto quanto ele gostaria. Não pode, né? Mas um dia vai descobrir, um dia com certeza descobrirá, né? Terá muita história para contar. Gruntar, agora não precisa entrar em muitos detalhes aí se você não quiser, mas falando de expectativas, né? O que sua perspectiva sobre a mudança do CBLOL agora para o sistema de franquias? O que você espera? Você acha que isso vai aumentar a qualidade, o nível da liga? O que você está esperando com base nesse sistema? Olha, eu sei menos do que eu acho que a galera acha que eu sei. Eu não sei exatamente como vai ser ano que vem. Eu acho que para a liga é uma coisa boa. Só de ter uma mudança, eu acho que já é bom, porque a gente vem no mesmo formato há muito tempo, né? Então eu acho que você ter uma mudança já vai dar um ar novo para a parada. Estou confiando que com a estabilidade os times vão conseguir ter planos um pouco mais longos, planos melhores, que consigam manter os times de maneira mais consistente. É uma coisa que a gente espera muito, porque eu fico muito decepcionado quando eu vejo todo ano o time do CBLOL que vai para o Mundial, quando volta para cá no ano seguinte o time se desmantela, separa todo mundo, e parece que a experiência que ganhou... A gente sempre sacaneia, né, que o Brasil ganhou experiência no Mundial. Pô, mas nem isso ganha, porque chega no ano seguinte, o time se desfaz e aí cada jogador só traz o que ele teve de experiência mesmo, e muitas vezes, sei lá... sei direito o que acontece, que parece que os times e os jogadores que vão para o Mundial voltam piores do que o jeito que eles foram. Sei lá, eu não consigo explicar, eu não entendo isso muito bem, mas então eu espero que o sistema de franquia dê uma melhorada nessa situação toda, porque tudo que a gente quer é que o Brasil vá um pouquinho melhor internacionalmente, que o Brasil cresça um pouquinho melhor o nível de jogo aqui dentro, né? Eu acho que ainda tem espaço para isso, ainda tem caminho para isso. Eu espero muito que a franquia dê essa possibilidade. Eu espero que o evento e o campeonato, de modo em geral, cresça, que tenha mais investimento, que tenha outros
outros players, né? Players no sentido de empresas e organizações. Eu acho que a gente pode dar uma outra cara, uma outra imagem para o CBLOL, construir mais um passo aí do torneio que sempre foi, desde que surgiu, o grande campeonato de esportes aqui do Brasil, né? Então, eu espero que a gente consiga aí, espero estar nele, inclusive, que a gente consiga trazer uma nova etapa aí para o torneio. Com certeza, só tem a agregar, né, pro CBLOL como marca, né, como campeonato, a franquia vai agregar demais, com absoluta certeza. Agora, só citando aí, essa pergunta foi do Camilo Carlos, né, @CamiloCarlos91 aí no Twitter, mandou essa última questão aqui pro Gruntar responder, e a primeira lá do jogo foi o Galileu, @GalileoNeto. Então, também o Galibras mandou essa pergunta. Agora, um bardo ultando uma torre antes do pay ou uma MD5 com 3 jogos one-sided? O que é mais triste, Gruntar? Putz, Essa a foi MD5 boa. é mais triste. A MD5 é mais triste. Eu odeio narrar jogo estompado. Uma MD5 estompada, um 3-0 rápido assim, é muito broxante, cara. Porque você trabalha o campeonato inteiro para chegar numa semi ou numa final e você fazer aquele show, aquele hype, botar a torcida na ponta dos dedos. E aí vem o primeiro jogo, stomp em 20 minutos. Vem o segundo jogo, stomp em 23 minutos. Vem o terceiro jogo, com 6 minutos você já sabe que o jogo acabou. Pô, cara, é muito chato, sabe? Não tem como. O Ultimate do Bardo, a gente faz o pay depois, sabe? Dá um jeito. Dá um jeito, não tem comparação. Você quer culminar todo o trabalho de uma temporada e aí vinha aquela final ou semifinal sem graçona. É horrível, eu odeio E história. todo jogo também tem pay, né? Mesmo que atrapalhado, vai ter um pay tem ali. dois arautos, sabe? Tá tudo certo. Essa pergunta foi enviada pelo @caverna do Anão, aí também no Twitter. Agora, esse eu também quero saber. Essa pergunta aí que o Breno, @Breno Ceolim enviou pra gente também no Twitter, eu tô querendo saber faz tempo. Qual personagem de RPG você mais curtiu jogar até hoje e qual sistema você gostaria de jogar, Gruntar? Eu sou fã de carteirinha de D&D, de Dungeons and Dragons. Se eu falar que é diferente, eu tô mentindo. Meu conteúdo de RPG é 90% D&D. E eu adoro D&D, eu gosto de D&D. É claro que é bom jogar outras coisas às vezes, mas eu gosto bastante de D&D. O personagem que eu mais curto é o Baragora, é o personagem que eu tenho até hoje na mesa do Azecos. O Azecos estava aí no chat até agora. É o meu anãozinho guerreiro clérigo. O Baragor tem muito de mim na personalidade dele, é o meio que um Gruntar sem freios, e eu gosto muito dele, é o meu personagem favorito aí, sem dúvida nenhuma. Bacana também. Voltando um pouquinho agora para resumir, né, um pouco do que a gente conversou até agora, acho que muitas coisas, muitas respostas foram dadas, mas eu queria ouvir de você seu maior orgulho e maior decepção até hoje na carreira dos esportes. Pergunta enviada aí pelo Leonardo Félix, @LFélixS aí no Twitter. Minha maior decepção foi não ter entrado no CBLOL, né? Acho que a gente já falou disso. Sim. Foi Imaginei. broxante pra caramba. E o maior orgulho a galera vai saber também que foi o Circuitão, vai. Ter transformado o Circuitão num campeonato de segunda divisão. O lance é o seguinte: Circuito Desafiante era o campeonato de segunda divisão, era a Série B, era o campeonato de acesso. E a gente conseguiu fazer esse campeonato se transformar no Circuitão. Teve uma época, nesses últimos anos aí, que ninguém falava mais em Série B, Série de acesso. Não, era o Circuitão. Então, ter ajudado a criar o Circuitão é o meu maior orgulho aí do trabalho no esporte. Bacana também. Gruntar, pra gente poder finalizar nosso bate-papo aqui de hoje, eu queria que você avaliasse o seu ano no CBLOL, né? O que você tirou de melhor com relação a isso, como que você espera agora pro futuro. Você já atingiu seus maiores sonhos, que era entrar no CBLOL, e agora também queria saber qual que é o seu maior sonho. Então, resume um pouco pra gente do seu ano, o que você achou, o que você espera pro futuro, e agora qual é o seu maior sonho. É uma reflexão maneira, né? O que eu achei do meu ano? Eu não tinha pensado muito nisso, não. Já pensei um pouco, mas não muito. Claro que ele não acabou ainda, né? Mas já dá pra fazer uma avaliação. Não, já dá pra fazer uma avaliação, porque o ano agora, bem ou mal, entra numa... tirando a final agora, e a gente tem Mundial para narrar, mas eu acho que esse ano foi tão complicado, Lê,
De modo geral, acho que foi um ano difícil, bem difícil, por tudo que aconteceu. Primeiro pelos novos desafios, e sem problema mudança e sem problema novos desafios, mas foi difícil. E a questão toda, primeiro a enchente. Então, para a galera que talvez não tenha ligado, mas a gente narrou um pouco no estúdio normal, aí veio a enchente, acabou o estúdio. A gente teve que ir lá para on stage, né? Aí narrou um pouco lá e veio a pandemia, e veio narrar em casa. Isso acabou atrapalhando muito, sabe? Eu queria ter desenvolvido um pouco mais de sinergia, principalmente com o Stinha e com o Skit, para poder absorver um pouco do que eles têm para passar e passar um pouco para que eles absorvessem um pouco do que eu tenho para passar. Porque eu acho que é muito importante você ter uma sinergia legal com o comentarista, sabe? Então a gente não conseguiu fazer isso esse ano, infelizmente. No online não dá, não estou vendo eles, tem delay, eu paro de falar, demora para eles começarem a falar e vice-versa. Foi muito complicado isso tudo. De modo geral, na minha narração, estou bastante satisfeito com as mudanças que eu estou introduzindo nela. Acabou já falando um pouquinho disso, mas eu acho que está sendo bom. Ainda não estou no ponto que eu quero. Então, assim, eu acho que está sendo um ano de aprendizado, muito aprendizado para mim, que eu estou mexendo muito na minha narração, sem perder a essência, mas que foi um ano muito difícil, sabe? Por tudo que aconteceu, por todos os problemas, desde enchente, pandemia, a porcaria de internet e luz que acaba, enfim. Ai, Lê, não sei, foi um ano difícil, foi um ano... É bizarro, porque, caraca, cheguei no CBLOL, feliz pra caraca, e aí, banho de água fria, sabe? Porra. Com certeza, algo que não estava nos planos era uma pandemia, né? Cara, eu queria um ano retinho assim, pra ficar show de bola, mas tudo bem. Se tem que ser difícil, vamos na dificuldade. Então, assim, é um ano que eu aprendi muito, vai. Eu acho que é a melhor coisa. Eu aprendi muito, tô aprendendo bastante ainda, e eu quero 2021 agora, para ser sincero. Quero 2021 no estúdio para poder chegar com uma narração aprimorada e, sei lá, eu não era muito ambicioso não, Lê. Eu só quero levar a vida numa boa, sabe? Criar meus filhos, e eu não tenho, eu quero ser o melhor narrador do Brasil. Sei lá, eu só quero que a galera curta a narração, curta o show, que eu possa entreter as pessoas, que eu adoro trabalhar com a stream, e se eu puder continuar com a stream também vai ser muito, muito bom. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. E é isso, eu não... Sei lá, tá tudo certo, tá tudo bem. Tudo bem. Você não se vê com um grande sonho, então, agora? Você quer continuar mantendo sua vida? Seria mais ou menos algo assim que você vê atualmente? Ou você ainda tem um grande objetivo? Eu quero me consolidar, sabe? Eu não sinto que eu tô consolidado ainda. Eu quero me consolidar mesmo. No aspecto profissional mesmo. No aspecto profissional. Eu quero ser um cara irrefutável. Não é bem isso. Lembrei do Thanos agora, mas não é isso. Eu não quero... não sei explicar, Lê, não sei explicar. Eu quero chegar num ponto de estar confortável o suficiente. Não, esse Gruntar, narrador de esporte, esse é o cara, ele é bom, tá tranquilo, vambora. Sei lá. Talvez eu já esteja nesse nível, mas talvez eu tenha visto tanto pessoal me xingar esse ano que eu perdi um pouco a confiança, mas sei lá. Eu tenho uma vontade, assim, que não tem nada a ver com o CBLOL, que eu não consegui fazer direito ainda, que é uma mesa presencial de RPG, fazer uma campanha, assim, na mesa, cheia de miniatura. Eu não pintei essas porcarias e tô imprimindo um monte de coisa à toa, sabe? Então, eu quero usar as paradas aqui numa mesa presencial, no estúdio, fazer uma campanha maneira. Eu tenho isso como sonho, assim. Mas vamos chegar lá. É que isso não tem nada a ver com esporte, né? Mas não precisa ter também, né? Se é um sonho pessoal, vale a pena, pô. Justo. Mas, Gruntar, agora... Uma boa palavra do Victor ali. Pode falar. Seria legal chegar num ponto de ser uma referência. Eu acho que eu já sou uma referência para algumas pessoas, mas referência incontestável, vai, pronto, gostei dessa palavra. Vamos juntar isso aí. Quero ser uma referência incontestável. Caraca, maluco.
É basicamente um nome já consolidado, acho que você já bem esclareceu, bem falou aí, você quer ter o seu nome ali respeitado, já conhecido. Talvez, quem sabe, daqui vários anos, né, o Gruntar ou o Galvão do CBLOL, né, seria... Aí, ó. Vamos lá, a gente chega A lá. gente não tem ainda, né, um grande... Por exemplo, o Galvão, né, anos de experiência, já muito consolidado no futebol, todo mundo sabe, né, da trajetória dele, da carreira dele. Quem sabe um dia o Gruntar não vai estar consolidado aí como o Galvão do League of Legends brasileiro. Mas, Gruntar, queria agradecer imensamente você, sua presença, foi um prazer, uma honra, convidado de honra, adoro quando você fala lá, limite da honra, já trazendo aí. Mas, cara, é um prazer enorme estar com você aqui hoje. Muito obrigada por aceitar o convite. A Gaming Culture também agradece com certeza muito bem. O Kaov deve estar lá mandando um abraço daqui a pouco. Mas é isso. A gente vai encerrar hoje por aqui. Suas considerações finais, por favor. Algum recado que você queira dar aí pro pessoal que tá acompanhando, que tá assistindo, que assistiu até agora. Queria agradecer o convite, a oportunidade para falar um pouquinho mais aqui da minha vida e desabafar até, de certa forma. Brigadaço, valeu. Mandar um abraço para a galera da Gaming Culture ali. Valeu, Calvão. Calvão que eu tenho mais contato. Calov, carregador, não te esqueça. Calov é irmão. Obrigado pela ajuda, obrigado pela moral que você sempre me deu, meu camarada. Mandar um abraço para a galera aí do Clã do Machado, o pessoal da minha stream. Tem gente que descobre que eu faço stream aí. Eu sempre fiz stream. Teve um ano ali que eu parei, mas eu odeio não fazer stream. Um abraço pra galera, tem um monte de gente aí do Clã do Machado. Valeu, galera. Aí, ó, tamo junto. Tudo nosso. Obrigado, galera. E é isso, mais uma vez. Obrigado, Lê. Foi show de bola. Conduziu aí de maneira absurda, uma extra aqui do programa. Valeuzaço. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do programa. Qualquer feedback, pode deixar lá no Twitter da Gaming Coach. No meu Twitter a gente vai ler com certeza. É isso, agradecer mais uma vez o Gruntar. A gente vai se despedindo por aqui. Uma boa noite para todos vocês e muito obrigada. Tchau, tchau!